Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Hoje iremos falar sobre potenciação. Então, o que seria uma potenciação? Bom, antes de a gente introduzir o conceito de potenciação, vamos começar falando de uma soma excessiva. Então, se eu pegar um número, somar ele, outra parcela, mais uma terceira parcela, mais uma quarta parcela, mais uma quinta parcela, mais uma sexta parcela, eu terei a soma igual a 12. Mas a gente pode representar uma soma excessiva de um mesmo número através de uma multiplicação. Ou seja, eu tenho 6 parcelas do número 2. Portanto, eu tenho 6 vezes o número 2, ou eu tenho o 2 sendo repetido 6 vezes. Então, 2 vezes 6 é a mesma coisa que somar esse 2, é a mesma coisa que pegar este 2 e somar ele em 6 parcelas consecutivas, dando um total igual a 12. Bom, e se a gente fizer uma multiplicação sucessiva, excessiva? Então, se eu pegar esse 2, multiplicar ele uma segunda parcela, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta parcela. Bom, se a gente tem uma multiplicação excessiva ou sucessiva, ou seja, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Ou, melhor, isso pode ser representado como uma potenciação, ou seja, eu tenho o número 2 sendo multiplicado em 6 parcelas. E quais são as propriedades da potenciação? Bom, as propriedades da potenciação são: o número que você irá repetir, ele será chamado de base. A quantidade de parcelas que você vai repetir esse número vai ser o expoente. Então, a quantidade de parcelas que você está multiplicando, este número, vai ser chamado expoente. E o resultado final, dessa multiplicação sucessiva de uma quantidade que está no expoente do número que está na base, o resultado disso será a nossa potência. Então, definido esses conceitos de potenciação, bom, vamos entender uma aplicabilidade para a potência. Bom, as potências elas serão estudadas mais à frente no ensino médio, utilizando um gráfico de exponencial. Esse gráfico de exponencial vocês podem estar acompanhando alguns sobre a informação dos casos de Covid-19. Vocês podem perceber que esse tipo de gráfico é um gráfico que ele tende a ter um crescimento muito rápido. E esse crescimento muito rápido ele acontece devido a conceitos de potência. Esse que eu estou mostrando para vocês, a ideia dele é da potência 2, onde o número que eu vou pensar ali para x, ele pode ser um número sendo 0, sendo menos 1, sendo 1, sendo 2. E vamos entender então um pouquinho sobre este gráfico. Bom, imaginando que o x seja 1, será 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Perceba que no gráfico, o pontinho que a gente está demarcando, ele vai do 1 ao 2. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, ou seja, 2 parcelas do 2 multiplicando. 2 elevado a 2 é igual a 4. Perceba que esse gráfico está indo até o número 4. O que você consegue acompanhar? Que esse número está dobrando de uma forma muito rápida. Então, vai chegar um momento que esse número chega num número muito alto, sendo uma quantidade de parcelas pequena, que eu vou repetir esse número. Então, a ideia de exponencial é uma ideia que a gente irá trabalhar no ensino médio.
Vamos falar sobre as propriedades de potenciação, pois os seus cálculos já foram estudados nos anos anteriores. Bom, então vamos iniciar então a primeira propriedade. A primeira propriedade, ela consiste em uma potenciação a expoente igual a zero, tá? E a sua base diferente de zero, então é igual a 1. Ou seja, se eu tenho um número que não é zero elevado a zero, será 1. Esse já foi um conceito que a gente já estudou, mas vamos tentar entender como que a gente poderia chegar nessa conclusão que seria 1. A gente tem o seguinte: 2 elevado a 3 é pegar o número 2 e multiplicar em 3 parcelas, ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ok? Se eu quero chegar no 2 elevado a 2, ou seja, eu diminuir uma parcela, uma quantidade de parcelas que eu vou ter que realizar. Então, se eu não vou multiplicar novamente por 2, isso quer dizer que eu estou fazendo uma operação de multiplicação a menos. Ou ainda, a gente poderia dizer que eu estaria pegando o 8 e dividindo por 2. Se eu estou pegando este número e dividindo por 2, eu estou voltando, né? Ou seja, estou excluindo uma das multiplicações por 2. Então, vamos dividir esse 8 por 2. 8 dividido por 2, 4. É o mesmo resultado, 2 elevado a 2, né? É duas parcelas do 2 multiplicando, ou seja, 2 vezes 2 seria 4. 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 4 dividido por 2, ou seja, 4 dividido por 2 daria 2. E 2 elevado a 0 seria a mesma ideia do 2 dividindo também por 2. 2 dividido por 2 é 1. Se você tentar realizar esses mesmos cálculos com outras potenciações, você vai chegar no resultado de 1, exceto com a base sendo 0, pois a gente não consegue realizar uma divisão por 0. Bom, entendendo essa primeira propriedade, vamos para a propriedade número 2. A propriedade número 2 ela consiste em uma multiplicação de potências de mesma base pode ser transformada em uma só potência. Ou seja, se eu tiver uma potenciação que tem uma base 3 e eu estou fazendo multiplicação quantia de vezes com outra potenciação que também tem a base 3, ou seja, essas bases são iguais, eu tenho a seguinte ideia. Vamos imaginar que eu estivesse realizando a conta do 3 elevado a 3. O que seria 3 elevado a 3? Seria 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 parcelas desse 3 multiplicando, correto? Multiplicando com 3 elevado a 4, que seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 4 parcelas desse 3 multiplicando. Se a gente verificar quantas parcelas do 3 eu estou multiplicando, eu teria uma junção de parcelas, ou seja, juntar 3 parcelas com 4 parcelas. E se eu tenho essa ideia de juntar na matemática, é a ideia de somar. Ou seja, eu tenho juntando 3 parcelas mais 4 parcelas. Como a quantidade de parcelas multiplicando vem a ideia de expoente, então eu vou manter o número que eu estou multiplicando é o 3, então a base será 3, e eu irei somar 3 mais 4 parcelas. Preste atenção que esse 3 mais 4 eram os expoentes que estavam lá na minha multiplicação inicial. Portanto, se eu tenho uma multiplicação de potenciações de bases iguais, eu vou manter a base e vou somar os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, 3 elevado a 7. De modo geral, então a gente tem que sempre será realizada uma soma. Vamos para alguns exemplos. O primeiro exemplo é 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 7, onde, como eu tenho bases iguais, eu vou manter a base 5 e vou somar os expoentes, 2 mais 7. Bom, mantendo a base 5,
E somando os expoentes eu tenho 2 mais 7, 9. Então será 5 elevado a 9. Na letra C, perceba que eu tenho ali bases iguais. Ou seja, eu tenho a base 5. Correto? E se a base 5 é igual e eu estou multiplicando, eu mantenho a base 5 e somo os expoentes, ou seja, os expoentes é M, P e N, mas são letras. Se são letras, eu não consigo fazer a junção dessas letras. Então, eu vou apenas representar que está realizando uma soma desses expoentes. Afinal, essa é a propriedade número 2. E a letra B, eu tenho ali a base sendo x. Professor, mas a base é uma letra, mas ela é igual? Sim, ela é. Portanto, se ela é igual, ainda vale a propriedade 2, onde eu mantenho a base, se ela for igual, que no caso é x, e está multiplicando, portanto eu vou somar os expoentes 4 mais 8. Então será x, que é a base, mantenho, 4 mais 8. 4 mais 8 é 12. Então, o resultado final será x elevado a 12. Caso você tenha assistido até o final desse vídeo, um muito obrigado. Te vejo até uma próxima aula.